O episódio começa com Homer e Lisa sentados no sofá, enquanto assistem na televisão um vídeo antigo de 1948 sobre a eleição presidencial, e como Lisa já sabia qual candidato tinha ganhado, ela apostou com o Homer que quem acertasse o próximo presidente dos Estados Unidos poderia escolher uma atividade de pai e filha para fazer, e como ela ganhou a aposta, Lisa escolheu ir com o seu pai ajudar a construir casas para os sem-tetos. Zona Eleitoral. Grande Marge. Os americanos escolheram seu presidente. A vitória parecia certa para o governador Thomas e Dewey. Dewey. Pai, já disse, quem venceu foi o Truman. As manchetes proclamam: Dewey derrotou Truman. Ganhei a aposta. Seu pai não é o maior. Mas as manchetes estavam erradas. Harry Truman triunfou por 2 milhões de votos. Não, se eu puder impedir essa posse. Eu ganhei, pai. Isso quer dizer que eu escolho o que pai e filha vão fazer hoje. Então vamos ver. Vamos construir casas para os sem-teto. A gente sabe que vai ser ruim, mas nunca está preparado para o que vem. Então a cena corta para o local da construção, e Lisa diz que como essa atividade entrou na moda, todos os ex-presidentes também estão fazendo. Ali estavam Clinton, Bush pai, e um cara que faz os acabamentos. Que é isso? Desculpe, George, eu não te vi aí. Não tem problema. Eu te arrebento. Retardado. E por enquanto que Lisa está pintando, Homer decide fazer uma pichação imitando o Bart, que se dizia o Barto. Porém Homer colocou eu homo para si mesmo, o que fez todos acharem que Homer era homossexual. E quando ele percebe o que fez, Homer pinta por cima da pichação rapidamente para mais ninguém ver aquilo. É o Homo. Me gostaria de ter sua coragem, senhor. Obrigado. Apaga. Um carro para ali perto e de dentro dele saem duas mulheres que estão em busca de maridos, dizendo que é nesses eventos voluntários que possuem muitos homens solteiros ricos, que elas se dizem merecer. As mulheres então avistam Homer que tinha tirado recentemente sua aliança, e elas percebem que em seu dedo tinha uma marca de sol de anel, e logo deduziram que ele tinha ficado solteiro há pouco tempo. Então as duas vão correndo falar com Homer. Sou Lindsay Nagle e não quero passar outro ano fiscal sozinha. Cookie Kwan, corretora. A número 1 da Zona Oeste. Posso te mudar para uma casa linda. A minha. Assine aqui, me beija aqui, rubrica aqui. O que mais? E Marge, que estava chegando para buscar Homer, o vê fazendo pose para as duas mulheres, e acaba deduzindo erroneamente que ele está flertando com elas. Porém Homer estava apenas imitando a Marge enquanto estava bravamente colocando o filho deles, Bart, ao mundo. E foi assim que a minha linda esposa pôs o nosso filho Bart no mundo. Como vem? E quando Homer chega em casa, Marge o questiona se ele ainda sente a mesma coisa de quando se conheceram. Homer diz que não teria por que escolher ração de cachorro quando tem ração de gato na sua frente. Marge não achou convincente a resposta, e quando Homer iria beijá-la, ele acabou adormecendo por ter trabalhado muito. Homem, você sente por mim a mesma atração de quando nos conhecemos? Claro, por que não? Às vezes tenho medo de que você possa pensar em outras mulheres. Por que eu iria querer ração de cachorro quando tenho ração de gato bem aqui? Não me parece muito convincente. Parece que você está se sentindo um tanto quanto insegura. Enquanto isso, Bart e seu amigo estão na sala procurando o que assistir na televisão, quando se deparam ao antigo seriado do Batman, e descobrem que o palhaço Krusty fez um papel de vilão, prendendo Batman e Robin em um carrossel e os fazendo girar até a morte. Obviamente Batman e Robin conseguem se safar, usando um spray de reversão de carrossel e prendem o palhaço. Então Bart e Milhouse ficam muito animados de pôr esse mesmo plano em prática na escola. Devíamos experimentar isso na escola. Pode experimentar comigo. O Batman escapou numa boa. Ora essa, Batman, como você conseguiu escapar? Felizmente, eu sempre carrego comigo o meu spray de reversão de carrossel. O que você não tem nesse cinto? Paciência para arlequins arruaceiros como você. Nunca falaram palavras mais verdadeiras. A cena então corta para Marge passeando no parque com a Maggie, por enquanto que conversa com a esposa do Apu, e pergunta o que pode ter feito para Homer ter perdido o interesse por ela. E sua amiga então fala que ela está ficando fora de forma, e também mostra os seus pneus. O
Vou te dizer uma coisa como sua melhor amiga. Olha esses pneus. Olhe bem. Ai, meu Deus, essa sou eu? Certamente que sim. Marge e sua amiga então decidem ir para uma clínica de cirurgia plástica, e ela quer fazer uma lipoaspiração para se tornar mais atraente para o Homer. O problema é que na hora da cirurgia, um médico se equivocou entre as pacientes, e acabou colocando silicone nela. Que engraçado. Não estou me sentindo aspirada. Minha assistente continua uma tábua. Onde foram parar os seios que os contribuintes pagaram? Tem razão. Ela continua igual. Onde foi que eu coloquei aqueles implantes? O que foi que o senhor fez? Os meus seios ficaram enormes. Marge então fica muito irritada com o acontecimento e foi pedir para reverterem o procedimento, mas o doutor disse que deverá esperar no mínimo 48 horas. Ela diz que voltará com seu marido, porém o médico não se intimida, pois sabe que é mais fácil o marido dela gostar do que não gostar. Colocar acidentalmente implantes nos meus seios não é um simples equívoco. A minha cirurgia foi um absurdo. Absurdo? O que seria isso? É a palavra do dia? O senhor não tinha o direito de deixar os meus seios desse tamanho. Querida, volte em 48 horas e aí eu poderei remover os implantes. Vou voltar sim. E vou trazer o meu marido para fazer um erro médico no senhor. Sim, querida, eu acredito que seu marido ficará muito furioso. E em paralelo a isso na escola, Bart prende Milhouse em um banco giratório para imitar o programa do Batman. Ele coloca uma corda enrolada no banco e outra em um carro, e então pede para o motorista dar a partida antes que Milhouse tenha a oportunidade de desistir. O banco então sai voando junto com o Milhouse, causando um grande caos na escola, e quando está pousando, ele derruba a bandeira dos Estados Unidos que a escola possui, e isso tudo acontece durante uma visita dos veteranos do exército na escola. Obrigado, senhor. E que finalização mais adequada do que olhar com reverência para a nossa bandeira. Quando o banco finalmente para, Milhouse acaba vomitando acidentalmente na bandeira dos Estados Unidos. E isso deixa os veteranos com muita raiva, pois eles respeitam muito a bandeira americana. E o diretor sabe que Milhouse não seria capaz de fazer aquilo tudo sozinho. E quando vê Bart tentando fugir, o pega e o interroga. Bart diz que viu isso na televisão e joga a culpa no palhaço. O Milhouse nunca passou de um bobo da corte. O que está acontecendo aqui? Alguma coisa estranha? Aí está a sua abelha rainha. Explique-se, Simpson. Eu vi o Krusty fazer isso na TV. Então o Krusty vai sentir a minha ira. A sorte está lançada. Você não vai ferir o Krusty, vai? Ele é tudo o que temos. Cala sua boca, idiota! Senhor, sim, senhor! A cena então corta para a casa dos Simpsons, e Marge está atrapalhada e com dificuldades de se acostumar com seu novo silicone, e decide que vai tentar se esconder da família até acabar as 48 horas e reverter o procedimento. Oh, querida! Enquanto isso, Homer junto das crianças estão na sala assistindo a TV, quando de repente vem o diretor da escola que foi atrás do palhaço, com pais super furiosos que estão fazendo protestos em frente do seu trailer. 2 alunos ofenderam veteranos, educadores e patriotas quando imitavam uma proeza que aprenderam assistindo Krusty o palhaço na televisão. Pais unidos contra o mal de Krusty. Não vomite em mim. Krusty respondeu assim: vocês podem me dar um tempo? Nem pensar. Pare de corromper nossos filhos! Não! Bart, tudo isso é culpa sua. Não esquenta, o Krusty sempre se sai bem. Vamos! Socorro! Após o Homer acabar de assistir o jornal, ele sobe para o quarto para dormir, e percebe que Marge está muito reservada. E na hora que o Homer apaga a luz e se deita na cama, ele tem uma grande surpresa. Ei, parece que alguém está com frio hoje. Boa noite. Ei, me dá um pouco desse cobertor. O que é isso? É enorme. Ai, meu Deus. Ai, tem outro. Homer, eu quero explicar uma coisa. Explique depois. Homer. Homer. Ei, o que aconteceu? Eu caí. A cena então corta para Homer e Marge depois do ato, e ele a convida para jantar em um restaurante italiano, coisa que Marge aceita. E chegando no estabelecimento, ela ganha toda a atenção por causa dos seus seios enormes, conseguindo até a melhor mesa do restaurante, sem fazer esforço nenhum. Lamento, estamos totalmente lotados. Minha nossa, não acredito!
Suponho que queiram uma mesa. Venham por aqui, por favor. O chefe diz então que fará massa fresca para Marge, ao invés da porcaria industrializada que ele entrega para todos os clientes, dizendo até que se ela se cansar de mastigar ele tem um empregado que mastiga por ela. Para a bela dama, eu faço massa fresca em vez da porcaria industrializada que sirvo a todos. Está tão frio quanto o meu amor por você. Liz então questiona a mãe se ela não se incomoda pelo fato de todos darem atenção a ela por conta de seus seios. Homer então diz para Lisa que tem coisas que só podem ser explicadas por uma canção. Homer então começa a cantar e todos do restaurante o acompanham e começam a cantar para ela. Marge então pergunta o motivo de Homer nunca ter cantado assim antes, e ele diz que só estava se preparando. Homer, por que você nunca cantou nada assim pra mim antes, hein? Eu ia cantar, Marge. E simplesmente do nada aparece uma moça de uma agência de modelos, e diz que quer contratar Marge como modelo. Homer diz que não está interessado quase que instantaneamente, porém Marge diz que vai dar uma chance e que não planeja mais retirar o silicone. Kiki Highsmith, agência Highsmith. Querida, eu gosto muito de você. Esqueça, Kiki, você não vai colocar seu cérebro no corpo dela. Não é por isso que vim. Posso oferecer à sua esposa trabalho como modelo, espetáculos para começar. Depois, quem sabe? Nada disso. Leve sua diversão e aventura embora. Espere, Homer. Esperar o quê? A confirmação da minha decisão? Homer, eu preciso de um pouco mais de emoção na vida. Eu acho que vou ficar com eles. A cena então corta e Marge vai a uma espécie de convenção de luvas de forno, usando um belo vestido e luvas de cozinha para desfilar e tirar um bolo do forno do fogão. Melhor do que ser escrava na beira de um fogão. Em paralelo a isso, Bart e Milhouse estão assistindo TV, e vendo que Crunch está sendo censurado e sendo politicamente correto no seu programa, Bart e Milhouse estão dispostos a salvá-lo, pois sabem que foram eles que o colocaram nessa situação. E Nelson, que está no show atual de Crunch, diz para trazer de volta o macaco, porém ele diz que o fizeram soltá-lo na selva. Oi, senhora Simpson. A minha mãe disse que não devo olhar para a senhora. Pra que esse cinto? É para minha dor nas costas. Se os homens não pararem de beliscar o meu bumbum, não fico mais ereta. Achei que gostasse da atenção que está atraindo. Acho que toda a atenção está vindo das pessoas erradas. Bart então vai até a sauna que Crunch está, e conta seu plano para salvar sua reputação. Bart diz que eles devem fazer um tumulto na exposição de sapatos, e ele aceita. Como foi que entrou aqui? O porteiro morreu. Essa não era o meu empresário. Eu tenho um plano que vai fazer o mundo voltar a se apaixonar pelo Krusty e o palhaço. Tarde demais, eu desisti. O Krusty que eu conheço não chegou onde está desistindo das coisas. Não, cheguei onde estou delatando pessoas nos anos 50. Tá legal, qual é o seu plano? Fácil, só temos que provocar um tumulto na exposição de sapatos de Springfield. Eu gostei. E nesta exposição de sapatos está Marge sendo modelo, mas diz para sua agente que está com muita dor na coluna, por causa do peso dos seus seios. Então sua agente a injeta uma seringa que impede Marge de deixar de sorrir. Kiki, estou cansada da minha vida de modelo. A minha coluna dói muito. Parece triste, então vou injetar essa solução de sorriso em você. Você me drogou? Mas o quê? Tecnicamente é uma toxina. Bart então conta o plano com mais detalhes para Milhouse e Crunch, dizendo que vai fazer um elefante quase pisotear Milhouse. E nesta hora Crunch irá aparecer para salvá-lo, dizendo uma palavra que faz o elefante se deitar. Assim todos acharão o palhaço um herói novamente. Aí você chega e evita o desastre dizendo a palavra de segurança do Stamp, Magambo! É do tamanho do Marlon Brando, mas obedece ordens. E plano em ação, o elefante está quase pisoteando Milhouse, quando Crunch aparece, porém ele esquece a palavra de segurança e acaba fazendo Bart e Milhouse serem colocados na boca do elefante. Homer tenta ajudá-los, mas acaba sendo posto na boca da fera assim como seu filho. Olha lá, pai! Deixa comigo! Cuidado! A polícia então aparece e eles estão prestes a atirar no elefante. Marge fala que eles não podem fazer isso, pois na boca dele está os seus familiares. Mas o chefe responde que eles não negociam com elefantes. E como última opção para não acontecer uma tragédia, Marge tira sua roupa para fazer os policiais se distraírem e esquecerem do elefante. Ainda apontando. Ei, policiais, vejam esse boletim da polícia!
E depois de ver os melões da Marge, Crunch se lembra da palavra de segurança e coloca o elefante para dormir, assim salvando todo mundo e saindo como herói. Gente, olhe só aqueles magumbos! Espera aí, é isso! Magumbo! E no fim Marge acabou retornando para a clínica de plástica, para remover o silicone e voltar a ser uma mulher normal. Crianças, eu gostaria de reapresentá-los à Marge clássica. Finalmente me sinto eu mesma de novo. Não está decepcionado? De forma nenhuma. Pelo menos um de nós deve poder abraçar o outro. Vamos transar. Escute, minha flor, eu preciso acordar cedo amanhã. Eu não perguntei nada. Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o 9º episódio da 14ª temporada dos Simpsons, um episódio onde a Marge começa a fazer musculação e também tomar alguns esteroides descontroladamente, e por causa disso ela ficou completamente pirada. Quem sabe a morte faça com que se cale para sempre. Calma, Marge. O episódio começa com a abertura de um programa da TV local, onde mostra que o ator Renier Wolfcastle está realizando uma venda de garagem para poder pagar suas dívidas de divórcio. Renier, o que aconteceu? 3 divórcios em 3 meses. O que posso fazer, Kent? Eu sou romântico. Mas essa tragédia pessoal se traduziu em um grande brechó de todos os seus pertences. Homer então fica animado ao ver os itens que ele está vendendo, e resolve levar a família ao local para poder comprar algo de valor. Os poderosos desceram para o meu nível de poder aquisitivo. Eu quero ir lá. Pai, já estamos lá. E após entrar na casa do Wolfcastle e ter uma breve conversa com ele, o mesmo lhe apresenta seu primeiro equipamento de levantamento de peso, o que Homer compra pensando em ser algo de valor póstumo. Os pesos que o transformaram de um bávaro fracote em uma massa de músculos poderosos. Eles sabem que você está falando deles. Eu vou levar. Na cena seguinte vemos Marge dirigindo de volta para sua casa, quando Maggie acaba sujando a fralda, o que acaba deixando todo mundo incomodado com o mau cheiro. Então a Marge para o carro no mercado de Apu, para trocar as fraldas da Maggie. Apu, onde é o banheiro? O banheiro não é para fregueses, use a casa de crack do outro lado da rua. Banheiro apenas para fumantes de crack. É a coisa mais horrível que eu já cheirei. E olha que eu sou da Índia, tá bom? E quando saem do banheiro, Marge é assaltada por um ladrão que acaba levando apenas seu colar de pérolas. E ao entrar de volta ao carro, começa a chorar. É uma bolsa de fraldas, foi por isso que eu comprei. Cala a boca! Tá, eu só vou levar isso aqui, ó. E na cena seguinte, o chefe da polícia está realizando um retrato falado do assaltante na casa dos Simpsons. Eu sou o culpado desse assalto a Marge. Vocês ouviram, rapazes? Caso encerrado. Aquilo fez com que eu me sentisse vulnerável. Quanto tempo vai levar para prendê-lo? Não se preocupe, Marge. Prometo que vou colocar meus melhores homens nisso. Ai, que estranho. E após esse procedimento, Marge vai até o mercado, mas o problema é que seu pânico a faz jogar spray de pimenta no Ralph. Oi, senhora Simpson! Não, joguei spray de pimenta no Ralph. E após esse trágico acontecimento, Marge volta para casa com mais pânico ainda, e ela estava com tanto medo que nem percebeu que atropelou o carteiro. Mãe, você não comprou o leite. E estacionou em cima do carteiro. Tudo bem, faz parte do trabalho. Você acredita que sou pago para usar calça curta? Desculpe, eu já vou ajudá-lo. Você sabia que eu dei o seu colar de presente para minha namorada? Eu guardo numa gaveta toda noite. Não, eu vou voltar! Desculpe, eu não estou conseguindo sair. Eu vou pedir ajuda. Sem pressa, tenho muita coisa pra ler. Revista de terror! Ai, não! Meus óculos estão quebrados. E na cena seguinte, todos da família tentam fazer com que ela saia de casa aos poucos. Porém, seu pânico é muito forte, e então chamam um médico para dar um melhor diagnóstico. O doutor então comenta que ela está passando por um estresse pós-traumático, e que isso será resolvido apenas com o tempo e um pouco de terapia. E se eu não conseguir mais me sentir à vontade fora de casa? Espero que goste de oferecer jantares. Eu gosto. Ninguém quer jantar na casa de uma maluca. Caia na real. A família então resolve recriar a cena do incidente dentro de casa, recriando o mercado de Apu. Porém, Marge fica assustada e resolve viver no porão da casa.
Ah, meu Deus, aqui parece um mercadinho. É, mas aqui você está a salvo. Depois de uns passeios de treinamento aqui, o verdadeiro mercadinho vai ser moleza. O Bart vai ser o Apu. Sou uma estante de revistas. Sabe, eu sou o primeiro a admitir. Não escrevo bons papéis para mulheres. Sou um ladrão! Socorro! A Marge se adapta muito bem ao porão, mas fica super entediada depois de um tempo, então ela resolve usar o equipamento de musculação do Wolf Castle, já que Homer não iria usar. Mas por que o Homer comprou isso? Ninguém nunca vai usar. E em poucas semanas se nota uma grande melhoria no físico de Marge, que vem treinando constantemente no aparelho que o Homer comprou. Já consigo fazer o dobro do que quando comecei. Olha o meu abdômen. Mãe! E após algum tempo Marge acaba saindo de casa inconscientemente, e ao reparar isso, sai pela cidade feliz ao perceber que conseguiu vencer o seu medo, até que ela encontra o assaltante que a roubou e lhe dá uma bela surra. Eu não tenho mais medo. Na cena seguinte vemos Marge ainda mais fitness, mostrando uma alta dedicação ao seu treinamento, e ao caminhar pela praia ela encontra uma antiga vizinha, que a incentiva a competir em um torneio de fisiculturismo, e a diz para tomar alguns suplementos suspeitos para aumentar seus músculos. E primeiramente Marge nega, pois ela era contra todos os tipos de droga, mas no fim acaba aceitando para ter um corpo ainda mais forte. Esteroides? Não posso tomar drogas? Tenho tantos adesivos contra drogas, eu estaria me transformando em mentirosa. Sou contra o crack, é só dizer não. Esteroides não são drogas, agem naturalmente no nosso corpo como o nosso suor. Tem efeitos colaterais? Tem, seu principal efeito colateral é o tamanho, mas se prefere ser fraca em defesa... Não, não! Ai, eu me sinto muito bem, não sinto nenhuma reação. Marge concorda e passa a tomar essa suplementação, o que a faz ficar ainda mais forte, conseguindo até parar o ônibus escolar e o erguendo para que Bart e Lisa conseguissem entrar no veículo. Mais devagar, motorista! Cara, o que eu estou fumando? Ah, é? Maneiro. A cena então corta e vemos Homer deitado na cama, quando Marge entra no quarto e ordena que ele transe com ela. Vai refutar? Vamos transar. Escute, minha flor, eu preciso acordar cedo amanhã. Eu não perguntei nada. Na cena seguinte vemos Homer de pé bem cedo, e as crianças perguntam a ele onde está Marge, que as respondem dizendo que está se preparando para a competição. Para comprar comida. Por que a mamãe não fez os lanches? Sua mãe tem muita coisa para barbear. A cena corta para o concurso de fisiculturismo onde após a apresentação de algumas concorrentes, Marge fica em segundo lugar, o que deixa todos da família preocupados, já que ela irá ficar mais motivada a treinar. Agora que ela vai ficar mais corajosa ainda. Tô cansada dela criticar meus glúteos flácidos. Calados, os ouvidos musculosos dela podem nos ouvir. A cena então corta para o bar do Moe, onde Marge está contando um pouco sobre seu físico, e após Homer comentar sobre como ela ficou mais forte porém feminina, Marge tem um ataque de raiva e diz que foi por isso que não venceu a competição, e que agora irá aumentar ainda mais seu treinamento. Então eu ergo meus pesos, seguro e bah! Todos se emocionam em casa. Eu tenho muito orgulho de você. Ficou musculosa, mas com muita feminilidade. Foi por isso mesmo que eu não ganhei. Desculpe, senhor. Agora vou aumentar a minha dose de glicose e vou usar um gel de fricção mais denso. Mais denso? É isso mesmo. Não sacrifiquei minha menstruação para tirar segundo lugar. Será que eu ouvi isso? Todos no bar ficam sem jeito com a forma de Marge agir, e Moe comenta não ter bebido o suficiente para ela, o que a deixa muito irritada e começando uma confusão no bar, que logo se transforma em uma briga que acaba por destruir toda a taberna. Homer então diz em um tom emocionado que Marge deve parar com toda essa confusão, o que a deixa se sentindo mal e ambos resolvem ir para casa. Ah, meu Deus do céu! Tem razão. Os esteroides me transformaram em tudo o que eu odeio.
Vamos pra casa, amor. Água com gás limpa o sangue. Na cena final vemos Marge no porão destruindo o equipamento de musculação e dizendo a Homer que gosta de ser feminina. E após carregá-lo em seus braços e subir a escada do porão, termina o episódio. Olha, eu sinto saudade mesmo de ser mulher. Fofa, e eu sinto saudade de ser o seu cavaleiro de armadura. Homer. Eu não entendo o que você quer! O Marge tá trabalhando pro Jimbo! No vídeo de hoje, Lisa e Bart unem forças para deter os valentões, enquanto Marge enfrenta desafios na preparação de um bolo para a venda da escola. Com a ajuda de Homer e amigos, enfrentam uma bomba e um intruso, culminando em um final emocionante e aliviante para todos. O episódio começa com um fato que ocorreu entre as 2h30 e 4 e 3 horas da manhã, aonde Homer vai até a loja do Apu reclamar sobre um iogurte que comprou, mas não ficou 100% satisfeito. Então, Apu confere o produto e, ao ver que estava extremamente estragado, ele oferece a Homer que pegue qualquer coisa na loja que quiser, o que o deixa bem animado. Logo depois, os valentões chegam à loja e, ao entrarem pela porta, Milhouse avisa Lisa. Dentro da loja, os valentões pegam o iogurte escondido e levam, enquanto Apu nem percebe nada, já que estava atendendo a Homer. Assim que os valentões saem da loja, Milhouse recebe uma ordem do diretor Skinner para prender os meliantes, já que agora ele era o monitor de corredor. Mas logo, Lisa decide observar melhor as imagens de segurança e percebe que os valentões poderiam ter pegado coisas muito mais valiosas, mas ainda assim decidiram pegar algo sem sentido, como o iogurte podre. Com isso, o diretor diz a Milhouse que não era mais para ele prender os valentões, e sim vigiar para investigar o que eles estavam planejando fazer. Fumo de mascar grande, chefe bochechas podres. Uma bandeja com moedas. Então, Milhouse começa a observar os valentões e se camufla atrás de um jornal, até que Homer sai da loja e cumprimenta o garoto. Logo em seguida, ele questiona se Milhouse estava vigiando os valentões, e assim que eles escutam, pegam Milhouse e o jogam dentro de uma caçamba de lixo. Depois, eles questionam sobre Homer e também decidem jogá-lo no lixo, e logo empurram a caçamba com os dois ladeira abaixo. Enquanto isso, Lisa avisa ao diretor que havia perdido o contato com Milhouse, e o diretor questiona quem eles poderiam mandar agora para fazer o serviço. Ao olhar as opções, Lisa comenta que só haveria uma pessoa capaz de fazer aquele serviço, que era seu irmão. Após o diretor Skinner pensar um pouco, ele decide ligar para a orientação escolar. Agora, em outra cena, vemos Marge preparando um bolo, até que ela pega uma foto que a lembra que seu bolo esteve em terceiro lugar e com isso volta a se concentrar completamente na receita que está preparando. Mas ao ver que as uvas passas haviam acabado, ela entra em desespero e decide sair às 2h38 para comprar mais. Então agora, em uma sala, Bart, Skinner e Lisa fazem uma negociação, mas Bart dá algumas condições antes de aceitar ajudá-los. Nada feito. Legal, como quiser. Afinal, não tem nenhum evento futuro que aqueles moleques queiram atrapalhar, não é? Os valentões poderiam fazer algo no evento que estava prestes a acontecer, e esse evento era a venda de bolos. Então, Lisa lembra que a venda de bolos representa 90% da verba da escola, e por isso o diretor se vê obrigado a concordar com Bart. Assim que aceita, Bart pede uma forma de locomoção, e o diretor começa a oferecer uma bicicleta, mas quando se dá conta, Bart já havia pegado suas chaves e está dentro do seu carro. Os valentões estão reunidos no porão da casa do Jimbo e preparam uma receita com vários itens nojentos. Quando colocam máscaras e começam a rir da obra de arte que fizeram, a mãe de Jimbo aparece e diz que irá sair um pouco e ele ficará sozinho durante esse tempo. No entanto, a única reação de Jimbo é brigar com sua mãe por estar mostrando seu silicone. Vocês vão ficar bem sozinhos? Foi uma blusa, mãe! Todo mundo já viu seu silicone! Mas o médico disse que o ar vai ajudar a... Vá logo! Assim, ela sai de lá, e eles voltam para sua receita e decidem testar em um rato, que entra em agonia só por sentir o cheiro. Isso acontece às 2h39, e na mesma hora, várias coisas acontecem. O rato sufocando, Marge brigando pela última caixa de uva passa, Bart dirigindo, e a caçamba de lixo com Homer e Milhouse ficando presa nos trilhos do trem. Depois de alguns minutos, vemos que o rato não aguentou e partiu. Marge ficou com a caixa, Bart chegou ao local desejado, e um trem se aproxima da caçamba. Os valentões agora fazem o teste com Ralph, e ele também não aguenta o cheiro e acaba caindo duro. Com isso, os valentões comemoram o fato da escola agora ser dominada por eles. Bart, que está espionando eles, rapidamente liga para Lisa e conta sobre o plano dos valentões. E avisa que para conseguir impedi-los, ele precisará de uma planta da casa dele. E assim, Lisa fornece as únicas imagens que conseguiu. Mas logo o celular de Jimbo toca e ele é avisado por um de seus informantes que descobriram sobre seu plano. Logo, Bart invade a casa de Jimbo,
mas percebe que as plantas que recebeu estavam todas erradas. Ele sai andando pela casa de forma aleatória e usa seu estilingue para se defender. Então, ao chegar ao porão, Bart descobre que os valentões haviam fugido. Ao se deparar com seu amigo caído no chão, ele decide ligar para a emergência, mas acaba ligando errado e aproveita para passar um trote a um atirador chamado Jack. Na casa dos Simpsons, Marge coloca o seu bolo no forno e se vira para escrever a carta que iria junto com ele. Porém, do forno começa a sair uma enorme fumaça e o bolo pega fogo ao retirá-lo do forno. Marge fica preocupada com a hora e então decide simplesmente cobrir o bolo, que está todo queimado, com uma cobertura rosa, e assim ela faz. Já Homer e Milhouse acabam indo parar junto com a caçamba de lixo ao lado do bar do Moe. Homer decide entrar no bar mesmo com o local fechado, mas ao abrir a porta, ele vê Moe fazendo um procedimento dentário e desiste de entrar. Então, ele volta para a caçamba e, junto com Milhouse, decidem que vão até a venda de bolos que acontecerá na escola. Assim, eles partem dentro da caçamba novamente. Enquanto isso, o diretor Skinner está em reunião com Lisa e mais um aluno. Após explicar algumas situações, Lisa comenta que o melhor seria cancelarem a venda de bolos, mas o diretor fica indeciso, já que se Chalmers descobrisse, não ficaria nada feliz. Nesse momento, Chalmers aparece e Skinner inventa uma mentira para que ele não fique com raiva. Com isso, Lisa diz que eles precisam encontrar os valentões antes da venda de bolos. Logo, quem é o escolhido para verificar as câmeras é justamente quem estava ajudando os valentões, o Martin. Com isso, ele apaga todas as provas que poderiam ajudar Lisa e Skinner. Às 2h49, o garoto acoberta os valentões. Homer e Milhouse vão em direção à escola, Marge e Maggie também levando seu bolo. Bart socorre Ralph com o carro do Skinner. E às 2h55, todos estão cada vez mais perto de chegarem à venda de bolos da escola. Ao chegarem lá, Marge leva seu bolo, mesmo após cair no chão, enquanto os valentões vão até a sala do ventilador, mas são pegos pelo zelador Willie, que fica furioso por ter crianças em seu esconderijo. Então, uma briga entre todos começa a acontecer e eles acertam o alarme de incêndio. Assim que Lisa vê em seu computador que o alarme está sendo acionado na sala do ventilador, Martin se oferece para ir lá ver o que está acontecendo. Então, Martin passa pelo Nelson cantarolando, e Bart observa tudo. Ele decide ir confortar Nelson e descobre que Martin está trabalhando para Jimbo. Eu não entendo o que você quer! O Martin está trabalhando pro Jimbo! Após descobrir essa informação, Bart liga para Lisa para informar que havia um delator no CPI. No entanto, antes que ele pudesse falar o nome, a cabeça de Bart é acertada por um instrumento que Martin bate na cabeça dele e o leva dali. Já na venda de bolos, tudo está sendo organizado e falta apenas 2 minutos para o evento começar. Homer está brigando, enquanto Marge chega desesperada para entregar seu bolo. De volta aos valentões, Martin diz que fez tudo como combinado e pede para que eles devolvam suas amigas. E assim é feito. Bart e Willie estão amarrados, e os valentões preparam sua armadilha e prometem voltar em 3 minutos para se encontrarem com eles. Ao ver a situação, Martin começa a se perguntar o que tinha acabado de fazer, mas os valentões o tiram da sala e deixam sua bomba na sala do ventilador com o cronômetro ligado. Na venda de bolos, ninguém compra o da Marge, pois a plaquinha dela está escrito bolo de esponja, mas ela nem percebe, e quando Homer aparece para pedir mais dinheiro, isso a deixa mais irritada ainda, mas ela acaba dando $5 a ele ainda. Lisa liga para Bart, e Bart decide mandar uma foto da bomba para ela. Ao perceber o nível da bomba, Lisa diz que eles precisam de uma forma de fazer o ventilador entrar em curto. Com isso, Bart identifica uma válvula que vai sair água de salsicha de dentro dela. Então, Skinner libera a válvula, e Willie e Bart começam a se preocupar, pois eles seriam empurrados com a força da água para o ventilador, que estava com as lâminas afiadas. Em uma sala, Martin está sozinho e acha que é o momento ideal de se dar uma lição. Ele coloca a faixa de monitor de corredor e depois se prende em um gancho. Na sala, com tudo sendo submerso, Bart decide nadar até que acha uma janela que dava para a venda de bolos. O primeiro a vê-lo é Sideshow Mel, que avisa a todos. Então, o chefe Wiggum tenta atirar na janela, mas nada acontece pois o vidro era à prova de balas. Quando Marge vê que seu filho está preso, ela lembra do seu bolo e acerta o vidro com ele, conseguindo libertá-lo junto com Willie. Porém, a bomba ainda está em contagem regressiva, e quando Lisa a pega, descobre uma forma de desarmá-la faltando apenas 1 segundo antes dela explodir.
Skinner aparece parabenizando Lisa, mas Bart se irrita, pois ele quase havia perdido sua vida para ajudar e não tinha recebido nenhum reconhecimento. No entanto, Marge o desamarra e o beija, parabenizando-o por estar vivo. E para encerrar o episódio, todos na escola ficam surpresos ao ver o local invadido por Jack, o homem a quem Bart havia trollado na ligação. Jack avisa que havia acionado todas as forças para localizá-lo e levá-lo à justiça. Então, uma explosão ali perto acontece e todos se assustam, mas Jack assume a responsabilidade, dizendo que era sua, e todos se sentem aliviados novamente. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça do like e do seu comentário. Até o próximo vídeo. As cartas de tarô não funcionam. Ah, será que não, senhora presidente? No vídeo de hoje, vemos como uma visita da família Simpsons a uma loja de magia, onde Herzog prevê um futuro surpreendente para Lisa, e ela enfrenta desafios pessoais e profissionais, e até mesmo buscando reconciliação com Marge enquanto embarca em uma jornada rumo à presidência. O episódio começa com toda a família Simpsons indo até uma loja de mágica, até que chegam a um homem que está dentro de uma caixa chamado Herzog. Ele pensa que a família estava ali apenas para usar o banheiro, mas quando Marge explica que estavam ali para comprar, ele começa a mostrar a variedade de coisas que sua loja tinha. Ele até disse que ali eles conseguem consertar iPhone e nesse momento apresenta seu filho chamado Steve e revela que seu filho tem raiva dele desde que fez sua mãe desaparecer por conta do seu jeito frio e mulherengo. Então Bart explica que estava ali para comprar um presente para sua irmã, já que era dessas bobagens que ela gostava. Herzog diz que magia não era bobagem, mas quando o homem mostra alguns dos seus itens, Bart faz uma piada em relação ao seu pai, o que deixa Homer zangado e ele começa a correr atrás de Bart e acaba ficando preso em uma camiseta de força, chegando ao ponto de até não conseguir mais respirar. Porém, Herzog desamarra a blusa de Homer, e quando Marge começa a questionar se eles nunca parariam de agir daquela forma, Herzog questiona se era do futuro que ela estava interessada em saber, então só precisavam entrar em uma sala que ele apresenta a todos ali. Na sala, Herzog começa a dizer que verá o futuro deles pelas cartas de tarô, porém Lisa disse que estas cartas não funcionam. Então ele tira uma carta dizendo que no futuro ela será a presidente. As cartas de tarô não funcionam. Ah, será que não, senhora presidente? A partir daí, ele começa a tirar cartas para Homer e Bart, e revela que no futuro, Homer parará de beber e Bart se tornará uma boa pessoa. Então, ao pegar mais cartas, ele revela que haverá muitos anos de problema entre Marge e Lisa. E o problema começará quando Lisa for decidir onde fará sua faculdade. Então, Lisa começa a questionar desesperadamente sobre qual seria a sua faculdade. E Herzog explica que acontecerá uma mudança quando ela fizer 17 anos. O problema começa quando você decide onde vai fazer faculdade. O quê? Por que tá dizendo isso? Qual é o problema? Eu vou pra lista de espera? Parar por um ano? Cornel! Então vemos a cena no futuro onde Lisa está com seus 17 anos e chega o grande dia em que ela descobriria para qual faculdade ela havia passado. Porém, Marge está toda animada para descobrir, enquanto Lisa não parece ter interesse algum. Porém, Marge ainda tenta animá-la, pois ela era a única que ainda iria se formar na faculdade, já que Bart havia desistido e se tornado um mestre do Fruit Ninja. Com isso, todos estão reunidos na mesa do café da manhã, e quando Lisa chega, o vovô fala que ela é a última esperança da família. Lisa começa a se sentir pressionada com isso, e ele continua colocando ainda mais pressão nela. E na cena seguinte, vemos Lisa saindo da sua escola de ensino médio e Bart parado para buscá-la, até que Milhouse aparece e diz que tem uma pergunta para fazer para ela. Porém, Lisa está estressada e pede para que ele não faça nenhuma pergunta sobre a faculdade. Ele responde que essa não era sua pergunta, e sim que queria saber se ela iria ao baile com ele. Então seu pai aparece cantando como uma forma de serenata, e em seguida Milhouse conversa com ela, mas Lisa entra rapidamente no carro e manda Bart acelerar antes que ela aceite aquele convite. Enquanto está dentro do carro com Bart, Lisa começa a chorar e o Bart questiona o que estava acontecendo com ela, já que durante a vida dela, ela sempre foi louca para entrar na faculdade e agora que ela poderia entrar, estava agindo assim. Mas Lisa explica que as coisas mudaram, pois a faculdade custava uma fortuna, e começa a fazer vários questionamentos sobre se a faculdade de fato era algo útil. Ele a faz refletir porque ela havia estudado tanto e ter perdido toda a diversão de sua vida. Então, Lisa começa a se recordar destes momentos e começa a dizer que não sabe, porém se arrepende de não ter feito várias coisas que gostaria. Eu não sei mais. Fico pensando que em todos esses anos, em vez de viver com a cara nos livros, eu podia ter jogado beisebol. Tantas cordas não puladas. Já sentiu arrependimento, Bart? Então, em casa,
Lisa começa a ver todas as faculdades que foi aceita e, mesmo sendo várias, ela ainda sente um vazio enorme dentro de si. Enquanto isso, da janela, Lisa descobre que sua mãe havia reunido toda a família para que Lisa fizesse o anúncio diante de todos sobre sua escolha. Até mesmo Flanders aparece no jardim deles, e com isso todos ficam em pé em silêncio, aguardando. Lisa anuncia a todos que não irá fazer faculdade, porém Marge se revolta e Romer aparece apoiando a decisão de Lisa, pois com isso eles economizariam uma grande fortuna. Então Marge começa a implorar e fala todas as coisas que fez para Lisa, só esperando por esse grande momento. E com isso ela aponta o celular e diz que deu mais uma chance a Lisa e questiona qual faculdade que ela iria escolher. Mas Lisa, mais uma vez, responde que não irá escolher nenhuma faculdade. De uma vez por todas, que faculdade você vai escolher? Nenhuma. Em outro momento, vemos Lisa deitada em seu quarto, até que sua mãe aparece com um jantar e começa a chamar Lisa de ingrata e fala sobre todos os momentos que passou. Porém, Lisa a ignora e faz com que Marge saia do quarto. Marge vai novamente ao quarto de Lisa com brownies para tentar convencê-la a repensar em suas atitudes. Porém, Lisa explica para ela que durante muito tempo de sua vida fez tudo o que as pessoas queriam que ela fizesse. E agora, pela primeira vez, ela estava fazendo algo que ela mesma queria. Marge acaba descobrindo na conversa que Lisa não quer ter filhos e com isso ela já explica que só precisava de um tempo. Marge concorda, mas diz que quando ela fosse tomar a próxima decisão, que ela fosse conversar com um homem que sempre esteve com ela, ou seja, seu pai. Mas Marge explica que não era de Romer que ela estava falando, e sim de Flanders. Então, Lisa vai conversar com Flanders. Lisa começa a explicar que antigamente a faculdade era seu sonho, mas que agora ela não sabe se era realmente seu sonho ou o sonho das outras pessoas. Ele a aconselha então a procurar um emprego e sentir a dignidade do trabalho próprio. Ela agradece pela grande dica. Voltando ao presente, enquanto todos ainda estão vendo as cartas com o futuro deles, Herzog revela que Lisa passará por caminhos tortuosos. Então, novamente no futuro, Lisa está trabalhando em uma loja de cachorro-quente e enquanto trabalha, ela tenta convencer a si mesma de que não se arrepende de nada. Porém, Lisa começa a sofrer pressão no seu trabalho pelo chefe, já que nada que ela fazia estava dando certo. Lisa começa a ser questionada porque estaria trabalhando naquele local. Aperta! 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 Por que eu tô trabalhando aqui? Nem eu sei responder. E olha que eu fazia filosofia na Brown. Em casa, Lisa se reúne com Romer e Marge e começa a reclamar sobre o seu trabalho. Mas Romer explica para ela que todo trabalho é ruim e que é por isso que ela paga para fazê-lo. Marge começa a falar que como ela já teve uma semana de pausa, então agora era o momento dela ir para a faculdade. Mas Lisa se recusa. Então Marge sai de lá e vai para o porão gritar, já que ela não poderia aceitar a situação e nem fazer mais nada. Então, no outro dia, no seu trabalho, Lisa atende um garoto e descobre que ele não sabia ler. Ao parecer surpresa, o garoto explica que, ao contrário dele, Lisa parecia saber ler e mesmo assim estava presa naquele local. Neste momento, Lisa decide o que irá fazer e decide ensinar garotos que precisam e seria garantida pelo seguro de seu trabalho. Então, em outro momento, vemos Lisa reunida com algumas pessoas em uma sala e ela explica as técnicas que ela usará para que eles aprendam. Uma delas seria encenando Shakespeare como forma de dança do TikTok. Ela começa a ensiná-los e por mais que os garotos achem estranha a técnica dela, funciona. Neste momento, a polícia aparece e fala para Lisa que ela não pode simplesmente abrir uma escola sem autorização legal. Então, eles mostram um documento que ela precisaria assinar e explicam que ela precisaria pagar $25 para o prefeito. Assim ela faz, mas fica esperando pelo seu troco. Porém, o chefe, o Igun, explica que não é bom em matemática, e com isso, Lisa o ajuda a aprender matemática. Com isso, Lisa consegue abrir sua própria academia, e a inauguração da academia da Lisa se torna um sucesso. Academia Lisa Simpson. Aprendizagem menos faculdade. Em uma reportagem que é passada no jornal, é mostrado que a academia de Lisa, com atividades extras curriculares, tem sido um sucesso e que ela já abriu 12 franquias da sua academia. Por conta disso, agora ela estava concorrendo ao cargo em que Chalmers ocupava. Os dois então começam o debate, e quando Chalmers começa a ofender Lisa, toda a plateia vai a favor dela e joga lixo nele, o que faz com que Chalmers acabe renunciando. Com isso, Lisa se torna a nova vencedora e o jornal publica que agora Lisa também estava concorrendo ao cargo de governadora. Mais para frente, em outro jornal, é anunciado que Lisa estava concorrendo ao cargo de presidência e também é falado sobre a relação complicada que ela tinha com sua mãe.
Na reportagem, é mostrado que Lisa se torna a 8ª presidente que não possuía formação na faculdade. De volta à sala das cartas de tarô, Marge fica surpresa com o fato de Lisa ter realmente se tornado presidente. E é revelado que Marge irá descobrir que Lisa se tornou presidente nas ruas e não pela sua própria filha. E no futuro, chega o grande dia da posse de Lisa. Porém, ela e Marge ainda não estão se falando. Então, em seu discurso de posse, Lisa fala que toda a sua vida será servir ao seu povo, já que ela não tinha uma vida própria. Como presidente, eu vou ficar fixada no bem-estar de vocês, porque eu não tenho vida. Vocês são tudo que eu tenho e eu vou servir a vocês. Após o discurso presidencial, ela recebe algumas informações importantes de sua assistente, mas assim que ela olha uma foto de sua mãe, pensa que mesmo que fosse um sucesso em sua carreira, talvez jamais teria felicidade. Então, para sua surpresa, Bart faz uma visita a ela e depois de relutarem um pouco, os dois acabam se abraçando e Bart leva um presentinho para ela, o que a deixa assustada, mas ele afirma que era apenas para que ela relaxasse. Os dois vão até o telhado, porém lá encontram vários guardas reais, mas Lisa explica que Bart estava com ela e os dois conseguem ficar a sós no local. Então eles conversam sobre já serem adultos e ainda serem bem-sucedidos, com ela sendo a presidente e ele um empresário de ervas. E no meio da conversa, Lisa recebe uma felicitação da Rússia por ser a nova presidente. E depois os dois continuam e eles falam sobre sua família. Com isso, Bart lembra que Marge a ajudou em coisas que ela mesma nem percebeu. E após Lisa ter algumas recordações, ela fica impressionada por ser verdade. Nesse momento, Bart aproveita para mandar uma mensagem para que sua mãe vá até lá. Ao anoitecer, Marge chega e se encontra com Lisa. Então, as duas conversam, mas Lisa pede para que a tradutora de mãe as ajude. Com isso, as duas conversam e, com a ajuda da tradutora, acabam se reconciliando. E para encerrar o episódio de volta ao presidente, Lisa expressa ter gostado da história e questiona sobre o quanto dela seria realmente verdade. Em uma bola de cristal, um homem revela todas as porcentagens que Lisa tem de conseguir algo e ela fica bem alegre com todos os números. Bom, se você gostou do episódio, não esqueça do like e do seu comentário. Até os próximos vídeos. Primeiro você vai dar alguns autógrafos. Você pode escrever socorro quantas vezes quiser. No episódio de hoje, veremos Homer ser promovido a Deus em uma usina na Índia, mas seus ensinamentos sobre direitos dos trabalhadores causam caos. Enquanto Marge e os filhos tentam resgatá-lo de sua ilusão divina, o Sr. Burns planeja uma vingança inesperada ao decidir voltar para Springfield, prometendo reviravoltas explosivas. No início do episódio, vemos que o Sr. Burns organizou uma sessão de cinema para todos os seus funcionários. Ele sobe ao palco para anunciar e fazer uma homenagem a todos os funcionários que foram heróis em suas empresas. Mas Homer logo o interrompe ansioso para ver o filme. Durante o filme, vemos trabalhadores reclamando do fato de o trabalho estar os matando e pedindo para que a terceirização os salve. Assim que isso acontece, os funcionários comemoram pelo fato de agora terem mais tempo para si. O filme se baseia em fazer uma propaganda sobre como a terceirização era boa. Assim que o filme acaba, o Sr. Burns aparece para elogiá-lo e em seguida diz ter tido uma ótima ideia com o filme. Essa ideia era que agora ele iria fechar a usina e transferir todas as operações para a Índia. Com isso, todos os funcionários ficam surpresos e nervosos por perderem seus empregos. A partir de agora eu vou fechar a usina e transferir todas as operações para a Índia. Vamos ficar desempregados! Não! Após o Sr. Burns explicar como funcionará, ele revela que, por lei, é obrigado a manter um de seus funcionários. Ele diz que o funcionário escolhido será aquele que pegar o buquê. Assim que ele joga o buquê, começa uma disputa, e apesar de toda a confusão, quem pega o buquê é Homer, sem se envolver na briga. Em casa, toda a família conversa sobre o fato de Homer ter sido transferido para trabalhar na Índia. Ele explica que precisa ir, pois só assim conseguiria manter a vida de luxo da família. Bart e Lisa deixam claro que na casa deles não há nada de luxo, pois tudo ali era apenas uma pintura. Na cena seguinte, vemos Bart e Lisa junto com suas tias em uma convenção do MacGyver. Ao questionar o que era aquilo, Patty e Selma começam a explicar do que se tratava a convenção. Quando mencionam o nome do personagem principal do seriado, Richard Dean Anderson, ele logo aparece, deixando as duas ofegantes de surpresa por ele finalmente ter aparecido em uma convenção preparada por elas. Richard Dean Anderson. Alguém aí mencionou o meu nome? Oh, Richard Dean Anderson! Porém,
Ele explica que, na verdade, estava indo para uma outra convenção do seu novo filme, deixando-as desapontadas. Elas mostram onde era a convenção que ele estava procurando. Logo depois, ele olha ao redor e critica o fato de as duas realmente gostarem do seriado MacGyver, dizendo que achou horrível e só fez a série por causa do dinheiro. As duas ficam espantadas com a revelação de Richard e logo começam a dizer que ele havia irritado as fãs erradas. Perto dali, Richard está dando uma entrevista sobre seu novo filme chamado Stargate. Quando perguntam sobre os fãs de Springfield e a relação com o novo filme, Richard dá uma resposta que leva a plateia à loucura, fazendo todos amarem ainda mais ele. Porém, repentinamente, as luzes de todo o local se apagam, deixando todos no escuro. Nisso, duas pessoas entram e levam Richard da cena. Em nome de Steve Ditko! Ei, me soltem! Cuidado com meu rosto, eu preciso dele para trabalhar. Quando a energia volta, toda a plateia fica em alvoroço com o sumiço de Richard e começam a se mobilizar para procurá-lo dentro do estádio. No entanto, assim que todos começam a procurar, o cara dos quadrinhos avisa que no meio da plateia há uma mulher, e todos mudam o foco e começam a procurar por ela. Fala tropinha, aqui é o editor do canal. Eu estou pensando em criar uma comunidade exclusiva para ensinar como vocês podem ter os mesmos resultados que eu no YouTube. E o melhor de tudo, sem precisar aparecer. Se vocês têm interesse e querem aprender todos os segredos do YouTube para não tomar copyright nos vídeos e ainda por cima monetizarem ele, comente a palavra #YouTube10k aqui nos comentários, que assim eu vou saber se vocês estão a fim de participar e eu vou começar a preparar as aulas, fechou? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Enquanto isso, Patty e Selma pegam Richard. Ao revelar que foram elas, ele começa a dizer que aquilo era um sequestro e que as pessoas logo perceberiam, mas elas dizem não se importar e que aquilo era para ser encarado como uma convenção do MacGyver e que agora ele teria que dar vários autógrafos para elas. Primeiro você vai dar alguns autógrafos. Você pode escrever socorro quantas vezes quiser. Na cena seguinte, vemos toda a família de Homer se despedindo dele, já que agora ele vai trabalhar na Índia. Ele se despede das crianças e assim que seu voo é chamado para o embarque, Marge lhe dá um livro sobre negócios e comida. E logo os dois se despedem. Após 65 horas de voo, Homer chega à Índia, bem cansado, e ao ver que não era nada do que imaginava, surta e grita que odeia aquele lugar. Na casa dos Simpsons, Lisa lê um livro até que o telefone toca. Quem liga é Homer, desesperado pelo fato de uma vaca ter pegado o iPod dele. Lisa o aconselha e ele fica surpreso com o que precisa fazer. Enquanto ele luta com a vaca, todos olham para ele com um olhar de raiva, mas assim que segue o conselho de Lisa de adorar a vaca, todos começam a olhar para ele de maneira adorável. Tá bom, vou mostrar pra vaca que eu adoro. Vaquinha querida, você perdeu peso, hein? Em outro momento, Homer se lembra que o Apu havia dito que seu primo Cavi poderia ajudá-lo, então ele começa a procurar por ele e, na segunda tentativa, encontra Cavi. Enquanto isso, no apartamento de Selma e Patty, quando elas chegam, veem que a cadeira onde estava Richard está vazia e começam a se preocupar, pois agora poderiam ser acusadas de sequestro e não querem ir para a prisão. De repente, a outra porta se abre e Richard sai, explicando que voltou para contar a elas como havia escapado. Ele diz que precisava escapar antes que elas voltassem para mais um de seus beijos. Então usou sua lente de contato para fazer o sol refletir nas cordas amarradas. Assim que o sol queimou a corda, ele preparou sua fuga. Para isso, precisava de algo que aguentasse seus 90 quilos e, ao conseguir uma peça íntima delas, conseguiu fugir pela janela. Com isso, ele explica que essa foi uma das aventuras mais incríveis que já vivenciou nos últimos tempos e pede para que elas o amarrem novamente, para que ele possa vivenciar mais aventuras. E assim elas fazem, só que dessa vez mais forte e com mais impacto, a ponto de deixá-lo desacordado. Na Índia, o Sr. Burns faz uma entrada diferente, se achando um artista, e em seguida dá as boas-vindas aos novos funcionários de sua usina, apresentando como funcionam alguns equipamentos. Logo ele anuncia o novo gerente da usina, e então chega Homer com um homem indiano. Homer faz uma piada para o Sr. Burns e logo é empurrado até o microfone para explicar como funciona uma usina nuclear aos novos funcionários. Mas Homer não consegue dizer uma palavra sobre a usina. Depois de ver que nada estava acontecendo, ele se lembra do livro que Marge lhe havia dado e, ao pegar, torce para que, ao abrir a página, algo interessante apareça. Ele lê uma frase do livro que fala sobre o negócio ser como ovos no café da manhã, mas nenhum dos funcionários entende o que ele quer dizer e apenas ficam observando. Em uma conversa entre eles, os funcionários pensam que, se o aplaudirem, talvez assim possam voltar ao trabalho.
Então, eles aplaudem o que Homer diz. Com isso, o Sr. Burns comenta com Smithers que fez a escolha certa, mas a única preocupação de Smithers é conversar sobre o casamento arranjado em que ele havia se metido. E pensar que você duvidava dele. Ah, senhor, podemos falar do meu casamento arranjado? Agora Homer está curtindo uma vida tranquila enquanto observa o movimento da cidade ao lado do Cavi. Ele acaba recebendo uma ligação de Bart, que liga para contar que está tendo problemas com um trabalho. O conselho que Homer dá para ele é terceirizar esse trabalho. Logo após, Bart fala que também está sendo seguido por um valentão da escola e Homer dá o mesmo conselho anterior, pedindo para que ele terceirize, e em seguida desliga o telefone. Cavi, ouvindo a conversa, diz que está feliz em saber que Homer é a favor da terceirização, pois foi assim que ele conseguiu vários empregos americanos. Logo, Homer o vê trabalhando e fica impressionado. Enquanto isso, Selma e Patty estão em seu trabalho, atendendo aos clientes da fila. Rapidamente, um movimento na fila acontece, e do meio dela sai Richard, dizendo que quer que elas o prendam em um porão. Em seguida, ele pega um papel do bolso e começa a ler os itens que quer que elas deixem para ele poder escapar. As duas dão um sorriso sem graça e perguntam se poderia ser no horário do almoço, mas Richard dá um chilique, dizendo que tem que ser agora, e elas apenas concordam. Homer é chamado na sala do Sr. Burns para receber elogios pelo seu trabalho. Como Homer não sabe o que dizer, decide ler mais uma frase do livro que carrega. Com isso, o Sr. Burns entende que é hora de entregar o poder a Homer, que fica surpreso por estar recebendo o poder absoluto. Burns se retira de sua mesa e chama Homer de Deus. Vamos! Está me dando poder absoluto? Senhor, isso não corrompe? De forma alguma. Assim que Burns e Smithers saem da sala, Homer ri, dizendo que não é nenhum deus, pois Deus tem barba branca e escreveu o Código da Vinci. Homer observa cada um dos deuses na parede e pensa que talvez também possa ser um. Ele deseja receber um sinal caso fosse um deus, e após ganhar um refrigerante grátis, entende aquilo como um sinal e começa a gargalhar, acreditando ser um deus agora. Enquanto isso, o Sr. Burns nada em um rio, enquanto Smithers, do lado de fora, tenta alertá-lo de que talvez não tenha sido uma boa ideia terem deixado Homer no comando. Porém, Burns não quer nem saber desse assunto. Agora vemos que a usina está em um estado bem complicado, com a aparência externa feia. E dentro dela, Carl e Lenny foram visitar Homer após receberem um convite dele, os convidando para comemorarem sua nova posição, já que agora ele era um deus. Mas o homem que os recebe diz que eles precisam escolher uma porta. Em uma delas teria um tigre e na outra, Homer. Assim que cada um escolhe uma porta, veem que nas duas havia tigres, e o homem explica que um dos tigres se chamava Homer Simpson. No apartamento de Patty e Selma, assim que as duas chegam do trabalho, são recebidas por Richard, que mostra ter feito MacGyver Burger para elas, porém de uma forma improvisada. As duas, ao olharem o hambúrguer, comentam uma com a outra que precisam se livrar de Richard, e Patty diz ter uma ideia. Enquanto ele pensa que vão ver mais um episódio de MacGyver, Patty diz que vão ver uma fita das aventuras delas. Elas começam a mostrar, mas Richard se sente entediado até chegar ao ponto de não aguentar mais. Ele começa a pensar em uma forma de fugir dali, então se levanta fingindo ter um cupom. Quando elas dizem que ele não tem nada na mão, ele decide correr e pular pela janela. No fim, elas conseguem exatamente o que queriam e ainda observam que ele havia deixado um recado para elas, escrito com suco de uva e lágrimas. Toda a família de Homer está junto com o Sr. Burns e Smithers em um barco, e eles explicam para a família que Homer havia enlouquecido, pois agora achava que era um deus e se isolou do mundo exterior. Enquanto o barco continua a andar pelo rio, eles escutam uma multidão gritar "Ó, bom Shabai!" e Lisa comenta que isso está a deixando com medo. Finalmente, o barco chega até a usina e eles logo avistam alguns indianos adorando uma grande escultura de Homer. Ao saírem do barco, outros indianos levam o barco deles para fazer festas e eventos. Eles entram na usina e, ao entrarem em uma sala, veem funcionários da empresa adorando o próprio Homer. Logo, Homer pede para ver uma briga entre um elefante e um macaco, apenas para o seu prazer. Silêncio! Agora só para o meu prazer que o macaco lute com o elefante! Nesse momento, Marge entra correndo e manda Homer parar, dizendo que ele não era um deus, apenas um cara legal de Springfield. Mas Homer insiste que é um deus. Então, Lisa faz um teste com ele e pergunta quando é o aniversário da Marge, mas Homer não consegue responder. Com isso, Bart diz que eles não precisam seguir Homer. Porém, todo o povo diz saber disso, mas seguem Homer pelos segredos que Homer revela a eles, como a questão de horas extras, intervalos para café, horário flexível, creches para as crianças,
planos de saúde e várias outras coisas, até mesmo sobre balão de gás hélio. Então o Sr. Burns chega com raiva por Homer ter ensinado essas coisas aos indianos e descobre que até um contrato Homer deu a eles. Burns se volta contra Homer por tratar os funcionários como humanos, e um dos funcionários oferece um dia de folga ao Sr. Burns por parecer estressado. Assim que Burns sai do local, Lisa aparece dizendo ter orgulho de Homer por ter ensinado aos indianos sobre seus direitos. Mas Homer diz estar cansado disso e que apenas quer voltar para casa. Para encerrar o episódio, o Sr. Burns começa a pensar que precisa se mudar para um lugar onde as pessoas são mais desesperadas por emprego e decide voltar para Springfield. Então, de forma bem raivosa, ele começa a despedir todos os funcionários que estão ali. Mas todos começam a comemorar e até preparam uma apresentação com música e dança, incluindo a participação de Marge, Bart, Lisa, Homer, Lenny e Carl. Aparecem também Patty, Selma, Richard e depois Maggie. Por fim, até o Sr. Burns libera Smithers para dançar com todos. Obrigado por assistir, não esqueça o seu comentário. Até os próximos vídeos.